conosco aqui na ponta da linha a doutora Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, para conversar com a gente sobre as investigações relacionadas à morte da Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras. Doutora Ivalda, que prazer conversar com a senhora. Bom dia, viu? Oi, bom dia, bom dia. O prazer é meu. Muito obrigada, viu? Vamos lá, doutora. Vamos falar sobre a morte da Gabriela Anelli. Na semana passada houve uma reviravolta, Ministério Público solicitando, que a investigação fosse para o DHPP, a Justiça acatou, foi. Como é que vão ser os trabalhos daqui para frente? É uma investigação basicamente começando do zero? Bom, Bruna, não é do zero, né? Mas nós temos até que contar com a expertise lá do pessoal da DRAD, que estão muito mais habituados, né? São especialistas nesse tipo de violência que acontece em estádio, identificação de torcida organizada. Eles têm lá um cadastro, e nós vamos, já nos socorremos da especialidade deles. Mas quando nós recebemos, na quinta-feira, a determinação de dar prosseguimento e identificar quem foi que fez, né? Já que Leonardo teve a prisão preventiva revogada, embora esteja com medidas cautelares, nós começamos captando mais imagens, né? Então foi possível imagens de moradores ali do entorno que estavam na janela, por exemplo, filmando. Imagens que no dia que aconteceu a morte lamentável da Gabriela, a polícia não tinha acesso. E aí vem outras imagens. A imagem antes de começar o tumulto, um pouquinho antes. Aí quando começa, quem começa? Né? Porque isso, na lei geral do esporte, que disciplinou, que pôs regras, né, contra o para a gente frequentar, para as torcidas frequentarem o estádio, tem até um crime que é iniciar o tumulto, né? Várias pessoas iniciam o tumulto achando que pode passar impune, porque nunca vai saber quem foi realmente o autor, no caso aqui, que causou a morte da Gabriela. Doutora, não, pode seguir. Pode seguir. Não, pode seguir. Não, mas é só para isso. A gente pôs uma equipe do DHPP que ficou focada, vai fazer só isso. Eu coloquei mais pessoas para ajudar, então demos uma equipe especial e fomos a campo. A gente foi para o local buscar mais informações e buscar também a identificação de quem veio para cá, a torcida, o veículo, quem alugou, quem é o responsável, quem estava cadastrado para vir. Então isso tudo já foi realizado, porque aí a gente vai ter nome das pessoas que vieram naquela torcida organizada. A pessoa que joga a garrafa do lado aqui da torcida do Flamengo, né, que é possível ver nas imagens, é um torcedor cadastrado, ele estava na torcida organizada, isso que nós precisamos saber, e identificar exatamente o momento que essa garrafa sai, porque tem outros objetos sendo jogados, não garrafas, mas nós conseguimos identificar que foi jogada uma garrafa também, até como um revide, e quase que ao mesmo tempo, né, muito próximo ali, foi jogada uma garrafa por alguém do lado do Palmeiras. Ele joga em direção à torcida do Flamengo, que já estava jogando garrafa, e essa garrafa bate no portão. Como o espaço entre uma e outra é muito pequeno, é muito, né, segundos, a gente tem aí um problema, né? Ambas quebram. E agora? Qual foi o estilhaço, né? Então a gente tem que fazer, fizemos perícia, reproduzimos. Então tudo isso já foi de quinta até ontem, no final de semana, todo mundo trabalhando, e hoje a gente continua
porque agora a gente tem mais imagens e também o trabalho que foi de captação ali do local com drone e com scanner. Na semana passada, doutora, o Ministério Público liberou, a gente teve acesso, né? São as novas imagens mostrando um homem de camisa cinza. Hoje, esse homem segue sendo o principal suspeito, ele é procurado, mas ele é o principal suspeito dessa discussão. Acho que ainda é um pouco inconclusivo de que, apesar dele estar na cena, ali na briga e arremessando objetos, o que a gente não sabe é se a garrafa que ele arremessou, na imagem ele aparece, né, abaixando no chão, pegando um objeto. Isso. Então, o que ainda não sabe é se essa garrafa é a garrafa que matou a Gabriela. Então, ele é procurado, mas hoje é o principal suspeito também? Não. O principal não, está entre os suspeitos, entre as nossas buscas, né? Porque com as novas imagens, com um olhar, né, de perito ali olhando, a unidade de inteligência conseguiu muitas imagens de moradores da região. Ele pode ser, sim, o arremessador, o autor. Mas nós identificamos outras pessoas levantando com uma garrafa, né, com uma garrafa na mão. E aí nós temos ainda o problema de praticamente duas garrafas terem sido arremessadas, quase que ao mesmo tempo. Esse é o nosso desafio. Por isso, a reconstituição virtual, né, dos fatos, do que ocorreu um pouquinho antes, quando começa o tumulto, e nós vamos reconstruir virtualmente um pouquinho antes e em seguida, porque o em seguida é a dispersão. Quando ela é socorrida, quando joga a garrafa, provavelmente acertou em alguém, ou alguém passou mal, porque a gente vê que a Gabriela que cai ali e é socorrida, essa pessoa vai para onde, né? Então a gente vai conseguir segui-la de uma forma virtual. Um trabalho muito excepcional, o trabalho da perícia, da HPP, dos policiais. Ficou realmente, a tecnologia vai nos ajudar muito. Essa reconstituição virtual já aconteceu? Está sendo feita, doutora? Como que funciona? Foi feita no sábado, porque a gente tinha muitas imagens, então você coloca uma na sequência da outra, e agora fomos para o local. Isolamos, né, ali, só técnicos policiais, todos os ângulos foram fotografados, porque a gente recebeu a mesma imagem, que até acho que vinculou aí, mas de outro ângulo. Então, foi aí que nós identificamos, olha, mas alguém joga alguma coisa do lado de cá também. Então, isso criou para a gente várias possibilidades. Então, como que funciona? O drone faz toda a parte aérea do local e do seu entorno ali. E escanear o local 360 graus, agora, nós demos a volta, então, onde começou o tumulto, a garrafa, e o que nós fazemos? Quais imagens que nós temos, nós juntamos o escaneamento, a vista aérea do local, e a gente põe as pessoas nos locais. Quem é o braço que levanta com uma garrafa? E aí a gente consegue seguir. Lógico que, olhando, esse braço tem um relógio, tem uma tatuagem, é o mesmo que está aqui, dessa pessoa. Isso vai até permitir que a gente consiga saber até aproximadamente, né, até a velocidade com que essa garrafa sai e ela bate em alguém, e o estilhaço vai e acerta a Gabriela. E, por outro lado, a garrafa que sai do lado do Palmeiras, de alguém bem distante da Gabriela ali, que não estava próximo, sai de trás, essa garrafa não passa. Ela não passa o portão. Ela bate no portão. E ela também quebra e tem estilhaços. Então, agora, esse é o nosso desafio. A reconstituição, as imagens para a reconstituição virtual já foram captadas,
o trabalho no sábado, o trabalho ontem e continua hoje, agora é fazer, vamos chamar, assim, é como se tiver, é um filme, né, em 3D, é como se alguém tivesse mesmo filmando do início do tumulto, a garrafa, a velocidade, qual que está mais próximo, acertou, ela pedindo ajuda e as pessoas saindo, se dispersando. E não foi uma só. Então, isso a gente já sabe. Então, nós temos mais pessoas para serem colocadas aí entre suspeitos. Pelo que eu entendi, doutora Ivalda, 2 garrafas podem ter sido arremessadas ao mesmo tempo. Então, a gente fala em pelo menos 2 pessoas que podem ser responsáveis por essa morte, certo? Exatamente. De uma forma mais, assim, simples, né? Assim, bem... nós temos essas 2 garrafas. A gente agora e que foi arremessada. E é muito próximo, entendeu? De segundos. É como se, você jogou uma garrafa aqui, eu vou jogar também. Muito rápido. O estilhaço, em que momento exato a jovem Gabriela lá leva a mão ao pescoço. Aquela garrafa, quando ela expõe a mão no pescoço, a garrafa que foi arremessada do lado da torcida ali do Palmeiras, ou por um palmeirense, porque ele está mais distante, essa garrafa já tinha se estilhaçado, a dele, ou ainda estava a caminho, porque até isso a gente consegue ver, né? Ela bate, então, depois no portão. Então, Gabriela já tinha sido atingida, porque é muito rápido. E aí nós temos aqui nós temos um braço aqui, que foi numa das imagens que nós conseguimos, que levanta também a garrafa. E aí aí é outra pessoa que está arremessando. E não descartamos, em hipótese nenhuma, assim, lógico, aquele que foi identificado, que é uma camiseta cinza, de barba. Nós estamos tentando identificá-lo para poder chamá-lo, saber quem é, o que aconteceu. E aí também nas imagens e na reprodução, a gente vê para onde ele vai, com quem ele vai. Então eu acho, tão logo fique pronto, né? Porque agora é um trabalho técnico na frente do computador ali, a gente colocando tal pessoa aqui, identificar, nós vamos disponibilizar e eu acho que isso vai nos dar uma certeza exatamente de onde partiu. Aí nós teremos, identificamos o autor, mas não qualificamos, né? A gente já sabe quem é, eventuais características físicas, a altura, e aí tentar identificá-lo junto a uma torcida ou a outra. É claro que esse é um trabalho de formiguinha, né, doutor Ivalda? Assim. Olha, a gente fica olhando as imagens, né? Ponto a ponto, pausa, porque você tem que olhar segundo a segundo, e às vezes até milésimos de segundo, porque é muito rápido. Tanto que quando a garrafa arremessada do lado do Flamengo, ela não bate no portão, ela passa pelo portão, né, que estava entreaberto, e alguma coisa já você vê subindo, né? A garrafa quebrou ali. Olha, mas não é. Aquilo ali foi alguém que jogou um copo contendo algum líquido. Cerveja, água, alguma coisa. Aquilo ali é um líquido que bate no portão ao mesmo tempo que está a garrafa. Então, se pensou naquele momento, olhando assim rapidamente o vídeo, você fala, nossa, olha, quebrou e olha o estilhaço. E não é a garrafa. Aquilo foi alguém que, quando jogou, o copo bate no portão e o líquido sobe. E nas imagens parece, né, que são os estilhaços da garrafa, mas não são. Então, um trabalho de formiguinha, que eu diria, é de um formigueiro, né? Que só um não vai fazer. Então, por isso que tem uma equipe especial com reforço e dedicada só a isso. Porque nós queremos tirar essa dúvida o mais rápido possível, pelo menos, do que se criou aí, né? Leonardo preso, aí alguém fala que não, foi
uma outra pessoa, e aqui nós já temos a possibilidade de, no mínimo, mais duas pessoas serem responsabilizadas. Agora, doutora, no documento ali do Ministério Público, há uma sugestão, né? Havia uma sugestão ao DHPP para que outras pessoas fossem ouvidas também. Guardas civis metropolitanos envolvidos ali no dia da briga, o próprio torcedor do Palmeiras que ajudou ali a Gabriela no momento em que ela caiu, estava até com as mãos no pescoço dela, né? Ela ali ajoelhada, sangrando bastante. Essas pessoas já começaram a ser ouvidas? Quando que essas oitivas vão ser retomadas? Não, já foram oficialmente, né, que nós recebemos, mas na quinta-feira nós já fizemos o contato. Hoje os guardas civis estão sendo ouvidos e nós fomos para o local lá para falar, né? Nós temos lá o bar, todo mundo, sabe quem estava lá também, né? E a gente conseguiu informações. E até quem fez algumas filmagens. Mas a senhora viu isso? A senhora viu mais alguma coisa? O senhor viu? É comum o senhor ficar gravando aqui assim? A senhora gravou de que momento, né? O senhor estava gravando antes, que você vê pessoas chegando. Depois que aconteceu isso, o senhor não gravou mais? Não, fiz. Eu fiz um vídeo lá depois, porque ia começar o jogo ainda, né? Fiz um vídeo. Quem sabe, né? A gente consegue. Então vai ser olhado tudo, né? Porque depois dela socorrida, apesar de todo mundo estar ali, o tumulto ali, todo mundo se juntou, mas daí também começa a espaçar e as pessoas vão pro jogo, né? Porque o horário que aconteceu, o jogo não havia começado. Então aí a gente consegue pegar pessoas que não estão correndo, que não estão aquele tumulto, elas estão separadas. Então isso tudo vai nos ajudar. Então a gente olha um pouco antes do que aconteceu e olha um pouco depois, que vamos chamar a dispersão. Olha o que aconteceu. Então cada um vai para um lado e depois um pouco, né, a calmaria ali, vou entrar no estádio para assistir o jogo. Então isso vai ser importante também para identificar. E algumas pessoas que já foram ouvidas serão ouvidas novamente? Tem um depoimento importante, que é o depoimento do Yuri, né? Se eu não me engano, que é a pessoa que teria sido atingida também por essa garrafa. Então, há uma expectativa de ouvir essas pessoas de novo, doutora? Sim, vamos chamá-lo novamente. Também essa garrafa que é lançada do lado da torcida do Palmeiras, ou por alguém que está lá vestindo uma camisa do Palmeiras, a garrafa dele não ultrapassa, mas ela bate num torcedor. A gente quer saber quem é, entendeu? Não, machucou, não machucou? Então, se ela bateu, ela quebrou, ou só porque não, bateu no portão, então isso foi possível. Bateu no portão, o estilhaço pegou em mim, mas só pegou nele, mas não foi no braço, não foi nada, mas só pegou nele, acertou ele, ou teve velocidade suficiente para alcançar a Gabriela, que naquele momento estava um pouco mais distante. Então, já foram ouvidos. Todas as pessoas que nós entendemos que é necessário ouvir novamente, porque agora a gente tem mais imagens, a gente consegue confrontá-los, né? Você disse isso, mas você não estava aqui, você estava aqui. Porque a gente tem a imagem, é você, sou eu. Então isso vai ser importante. E o que nós recebemos, que nós chamamos de o que o Ministério Público pede, a cota ministerial, já está sendo cumprida. Nós cumprimos o que o Ministério Público pediu e também vamos acrescentar mais informações ao inquérito, que foi o que nós obtivemos. Os clubes têm contribuído, doutora, com essa lista das pessoas que estavam ali, que foram com as organizadas, o fato de ser ou não ser um torcedor de fato ali associado, tem rolado essa contribuição? Não, sim. Sim. Inclusive, nós nos utilizamos da DRAD, lá, que é mais próxima, né? Que é que acompanha todos os jogos, que conhece os presidentes das torcidas, que tem esse contato, tanto aqui, times paulistas, como times de outros estados. Então, isso sim, não haverá problema
e a gente já fez contato também para solicitar a identificação no que for possível de quem estava ali. Então, quem faz parte daquela torcida, e aí vai ficar mais fácil. A torcida que vieram num veículo que já foi identificado, quem locou, então, quem locou sabe quem está dentro. Né? Ele tem que ter, é determinado, né, que se tenha uma relação dos integrantes da tal torcida organizada. É claro. Sim, mas como nós fizemos tudo isso na sexta, hoje que começam ouvir as pessoas e no caso, intimar, obtivemos as respostas, né, que nós fizemos a locadora do veículo, quem foi que locou exatamente para fazer esse contato e a gente conseguir chamá-lo. Está no Rio de Janeiro, não tem problema. A gente faz uma oitiva primeira por vídeo, a gente pede apoio da Polícia Civil do Rio, sem problema algum. Hoje estão sendo ouvidos, né? A senhora disse os GCMs ali que estavam... serão ouvidos hoje, isso. São quantos? Três, porque eu me recordo, assim, eu acho que são 3 GCMs. Que são os guardas que foram estavam... chamados, quer dizer, que estavam próximos. E mais algumas pessoas que, lá no local, conversando ali, tem lá um bar do Palmeiras, né? Mas quem também estava... vai ser ouvido também. Estava próximo, então a gente vai chamar todo mundo. Vamos ter que falar novamente com o Yuri e com quem estava do outro lado do portão. Todos têm que ser ouvidos. Todos terão que ser ouvidos. Então, essa vai ser uma semana de oitivas, de depoimento. Algumas pessoas vão ser chamadas novamente, vão prestar depoimento. As que não foram ouvidas também. A gente está nessa etapa, né? Exatamente. Então, não tem problema nenhum, vamos ouvir. O próprio Felipe, né? Se entendemos que há necessidade de ouvi-lo novamente. Agora, confrontando, né? Com as imagens, e outras pessoas, a gente vai fazer. Não tem problema de ser chamado novamente. E para a gente fechar, doutor Ivaldo, eu sei que essa é uma pergunta até difícil de ser respondida, envolve muito uma questão familiar também ali, dos pais da Gabriela, das pessoas, os torcedores que são torcedores e não estão lá pela baderna, pela briga, mas que esperam uma resposta desse crime, assim. Hoje, com essas novas imagens, com a investigação em curso, é possível a gente ter 100% de certeza que a pessoa que jogou essa garrafa e matou a Gabriela vai ser identificada? Olha, a gente tem que trabalhar com os fatos, né? Nesse caso, muito mais com imagens, né? Eu quero muito que a gente identifique, mas vai depender de outros fatores, né? Mas a gente vai dar uma resposta ao fato. Da minha pessoa isso, levar um pouco de conforto aos pais, que eu assisti um depoimento que eles deram e eu fiquei emocionada ali na hora, da forma como a mãe falou, como o pai falou. E eu acho que a polícia, o DHPP agora, a Polícia Civil, DHPP, tem que pelo menos falar, olha, partiu daqui, foi essa pessoa. E aí nós vamos atrás da qualificação e, óbvio, perseguir até a gente conseguir a prisão. O 100%, né? Olha, nada na vida é 100%, mas assim, sei lá, eu quero que seja 99,99, assim, tá? E será, doutora, será. A gente confia muito também no trabalho da senhora, do DHPP, da nossa polícia. É um caso que precisa ser esclarecido pela família da Gabriela, por todos que lá estão. E quando a gente já falou aqui inúmeras vezes que o bacana é quando a gente usa o nosso espaço para falar de futebol de uma forma saudável, para falar do quão legal é a festa, compartilhar ali a torcida, ir para o estádio antes, participar de tudo que envolve o futebol e não uma briga como essa.
que o caso da Gabriela sirva de exemplo daqui para frente para pessoas que pensam em atitudes como essa, para que isso não se repita, porque é muito triste tudo que aconteceu, que a gente viu no mês passado com essa garota tão jovem de 23 anos. Então, bom trabalho à senhora, obrigada por ter prestado esclarecimento aqui com a gente, por ter topado conversar com a Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer quando a gente tem esse espaço por aqui. E bom trabalho, que olha, haja trabalho, viu, doutora? Obrigada. Não, sou eu quem agradeço a oportunidade, né, de divulgar o trabalho do que a gente está fazendo, e que tenham certeza, nós estamos dando o nosso melhor para esclarecer isso, tá bom? Obrigada, doutora. Boa semana. Beijo para você também. Outro. 11h27. Essa foi a Ivalda Aleixo, delegada, diretora do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa do Estado de São Paulo. O DHPP é o responsável agora pela investigação da morte da Gabriela Anelli, a torcedora do Palmeiras, que morreu atingida por um estilhaço de uma garrafa.